Bhavishta Supurakam Guru Ganaera Shisha Samushitam Chintya Chintya Samasta Veda Nipunam Shri Rupa Pantanugam Govindam Vidamujvalan Varatanum Bhaktyam Vitam Sundaram Vande Vishwagurun Chadivya Bhagavat Premnai Bijapradam Vanchakalpatarubhyascha Kirpasindhubhya eva cha Patitanam pavanebhyo Vaishnavebhyo namo namaha. Om Agyanantimirandasya Gyanagyanam Shalakaya Shashuram Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Jai Gurudev, Jai Gurudev, Jai Gurudev. Saudações a todo mundo. Fico muito feliz. Mais um encontro da gente para estudar sobre a astrologia védica, pensar e tentar se aprofundar um pouco sobre o conhecimento e a filosofia e a prática sobre a vida espiritual e a devoção, porque esse é o caminho que a gente entendeu que é a jornada da alma. Então, faz parte da sustentação, né, da nossa existência nesse mundo, buscar por um equilíbrio entre os pilares da vida. Então, Artha, Dharma, Kama, Moksha, entender como esses 4 pilares, eles cuidam de uma jornada da nossa encarnação, né? Então a alma, ela vai transitar durante o espaço e o tempo num veículo que se sustenta através desses 4 pilares. Então, por mais que a gente entenda que o Dharma é o mais importante, tudo se complementa e tudo tem um momento. Então, mesmo a espiritualidade, ela aflora e se manifesta com firmeza e estrutura no momento apropriado. E não adianta tentar forçar algo a acontecer fora do tempo. Então, quando a gente olha para o estudo dos jyotis, não é necessariamente para prever o futuro, mas é para estar pronto, assim como o entendimento do yoga está pronto para a morte, está pronto para o exato momento em que a gente tiver que trocar de veículo, porque é muito improvável que a gente alcance a liberação. Então, a não ser por uma misericórdia sem causa do plano transcendental, inevitavelmente a gente vai continuar a jornada da gente num outro corpo material, seja nessa linha temporal da existência desse planeta ou em mundos inferiores ou superiores. Então, quando a gente olha para a astrologia, e eu já toquei bastante nesse tema e recentemente eu falei um pouco sobre isso, a gente precisa ter uma consciência muito grande do papel do conhecimento transcendental para a gente poder olhar para a ideia do que é Jyotish e entender esse significado. Então, parece contraditório, mas o Bhagavad Gita é para todas as pessoas, independente da religião. Então, enquanto existem tantas religiões sectárias que acreditam que só o caminho dela pode salvar, o conhecimento do Bhagavad Gita ele se aplica a qualquer pessoa, independente da religião.
E através do conhecimento do Bhagavad Gita, a gente consegue entender a astrologia. Essa é a base. Então, se você quer entender a astrologia, você precisa conhecer o Bhagavad Gita. E aí, na leitura que a gente está fazendo, né, do Graha Sutra do Ernest Wilhelm, que é um livro fantástico, eu já li, inclusive, o que eu estou lendo agora de novo, mas eu acho que agora já tem um significado maior, né, depois das experiências que a gente foi tendo ao longo do tempo e dos próprios estudos individuais, né, que cada um foi tendo. Então, queria também aproveitar, eu sou péssimo nisso, né? Mas queria aproveitar para agradecer as pessoas que assistem os vídeos pelo canal e estão contribuindo, né? Através das visualizações e dos impulsionamentos para que isso chegue em ainda mais pessoas. Então, quem estiver vendo pelo YouTube, dá um like, que aí isso vai ser repassado para mais pessoas, coloca para seguir também. E agradeço muito pela sua presença virtual, atemporal, porque assim como a palavra reverbera até os confins do universo enquanto houver a criação, de certa forma esse conhecimento ele também se perpetua num reino digital, né, no reino virtual, no reino não material e pode alcançar várias pessoas. Então, o Bhagavad Gita, ele traz essa resposta profunda para a questão mais existencial da nossa manifestação material. Então, desconstruindo e decodificando todos esses elementos, a gente percebe que tudo dentro do karma se manifesta através de três energias primárias: a bondade, a paixão e a ignorância. E a gente está exatamente nesse momento na leitura do Graha Sutras. A gente está terminando de ler os Sattvagrahas com a Lua, para começar a ler sobre os Tamagrahas. E no Bhagavad Gita, Krishna diz: Arjuna, abandone o ego de achar que você é o executor da ação. Simplesmente entenda que são os modos da natureza agindo através de você. E é exatamente isso. O karma que a gente carrega se manifesta através dos modos da natureza e nos impulsiona a agir. E a gente vai agir na mesma escala do guna, do modo da natureza, que aquele karma foi impresso na gente, mas a gente pode mudar isso. Então, através de um conhecimento concreto e de uma prática fidedigna, a gente pode mudar nossas tendências maléficas, autodestrutivas e muitas vezes demoníacas para algo muito positivo, para algo muito elevado e transformar a vida da gente em um serviço devocional, em uma prática espiritual, transformar a vida em uma oração. Essa é a meta mais elevada. Então, hoje eu estava lendo, né, um conceito, um livro chinês bem legal, e aí o escritor ele traz o conceito do Bodhidharma, um dos Rinpoches, né, um dos lamas que pede misericórdia ao Buda, o Buda original, essa grande consciência, de que ele seja o último a alcançar a iluminação. Então, que ele possa ver todas as outras entidades vivas se iluminarem antes dele, para que ele seja, tipo, o último, o que vai apagar a luz no fim da existência. Para que ele não alcance a liberação enquanto outras almas estão condenadas
dentro do universo material. Então, o princípio devocional, ele permeia tudo. O amor, esse amor devocional, ele alcança tudo. Então, a equanimidade e o amor incondicional está nesse lugar. E justamente porque a gente tem muita dificuldade em amar o próximo quando ele não é nosso amigo. Então, amar o inimigo é muito complicado, né? Muito difícil. A gente tem um certo bloqueio emocional em seguir essa instrução. Mas, ao mesmo tempo, a gente deseja que todos os seres sejam livres e plenos para sempre. Então, a gente está lutando contra essa tendência egóica de separar a realidade em aquilo que é bom e aquilo que é ruim, aquilo que eu gosto e aquilo que eu não gosto. E eu não estou nem criticando o dualismo de forma nenhuma, porque aquilo que é dual também não é dual. Então, a Cintya Beda Tattva, aquilo que é concebível e inconcebível, que se manifesta numa forma dual e não dual, e forma e se manifesta numa forma pessoal, a suprema personalidade de Deus. Então, tudo é Deus. Tudo. Aquilo que não se diferencia e aquilo que se diferencia também, e aquilo que se manifesta numa forma pessoal, concebível e inconcebível, absoluta e relativa. Isso é muito legal, né? Isso é muito interessante. Então, eu vou começar hoje a leitura com o prefácio de um livro que eu compartilhei no grupo, que se chama Satisfação Interior, de Srila Sridhara Maharaj, que é o guru do meu guru, né? O guru de Srila Govinda Maharaj. E eu vou ler o prefácio que foi escrito por Srila Gurudeva, Srila Govinda Maharaj, só para dar um gostinho para vocês lerem esse livro e depois trazerem algumas questões no grupo. Então, Gurudeva fala, né? Jai Gurudeva. Cada um de nós, aqui neste mundo, tem necessidade de resolver o verdadeiro problema do sofrimento originado por nossa existência nesse mundo mortal. A solução é perfeitamente conhecida das almas especiais que estão familiarizadas de verdade com o reino espiritual eterno e que, além disso, têm capacidade de transmiti-lo aos outros. A introdução a esses segredos está sendo apresentada neste novo livro, Satisfação Interior. Eu me prostro com minhas plenas reverências diante de meu mestre espiritual, Srila Bhakti Rakshak Dadev Goswami Maharaj, o autor dos livros a partir dos quais se pôde realizar a presente compilação. Na real, essa compilação ela foi feita de gravações de áudio. Então, aqui foi um problema na tradução. É o autor das aulas, a partir das quais se pôde realizar a presente compilação. Porque Shrila Maharaj ele só escreveu um livro, que é o Prapanadivanamrita, que na realidade é uma compilação de uma arqueologia devocional que ele fez. Então, assim, o Prapanadivanamrita é uma pedra preciosa de todas as joias, é um baú de joias, do que tem de mais elevado devocionalmente em todas as escrituras, pelo menos Gaudiya Vaishnavas, que Srila Maharaj ele foi buscar esses versos. Então, nesse caso aqui, foram aulas gravadas, perguntas e respostas que foi feito esse livro. Neste livro, foram adicionadas algumas seleções recentemente transcritas de seus discursos gravados. Recentemente quer dizer
1994, mais ou menos, porque a edição original foi de 95 e ela foi compilada pelo Madhusudana Maharaj. Então, assim, é uma pérola preciosa também, é uma joia. Esse livro é uma coisa muito legal. Então, a edição original foi compilado por Mahananda Das Bhaktiranjan, que é o Madhusudana Maharaj. Então, continuando o prefácio. Srila Bhakti Rakshakshitadev Goswami Maharaj é reconhecido como líder de todas as escolas teístas e espirituais da era moderna. Seus ensinamentos encontram-se em sua maioria na categoria de pós-graduação, mas ele bondosamente proporciona aos recém-chegados muito alento e uma orientação clara para que adotem seriamente o caminho que leva a atingir a meta da vida, a imortalidade prazerosa. Agora, estão disponíveis cerca de 200 publicações de sua missão no mundo todo, em mais de uma dúzia de línguas. Na maioria dessas publicações, assume-se que o leitor já tem alguma familiaridade com os conceitos abordados. Contudo, Satisfação Interior foi compilado especialmente para oferecer uma introdução a todos os indagadores sinceros, estejam ou não previamente familiarizados com tais temas. Convidamos aos leitores interessados em mais literaturas e em obter mais informações a consultar a lista de livros e endereços de qualquer um dos nossos principais centros do mundo. Este livro foi editado originalmente em 95, o ano do centenário de meu Srila Guru Maharaj, Srila Bhakti Rakshaka, com a finalidade de permitir que os tesouros de sua orientação pudessem chegar mais extensamente às almas sinceras do mundo afora. Como seu sucessor e como Sevaita presidente Acharya de sua missão mundial, é um grandioso dever e também um grande júbilo para mim poder difundir seus ensinamentos e glórias por toda parte. Ofereço minha feliz apreciação a Shripad Mahananda Dasa Bhaktiranjan por trazer à luz este pequeno livro, Satisfação Interior, como uma das publicações introdutórias de nossa missão para ser distribuída em larga escala. É minha prece que esta compilação de textos seletos possa oferecer a todos nutrição e uma nova vida. Humildemente, Swami Bhakti Sundar Govinda no Sri Chaitanya Saraswati Mati, no auspicioso dia de Ratha Yatra de Jagannatha Deva, 30 de junho de 1995. Muito, muito, muito legal. Daí, o primeiro capítulo é meio grande. Eu vou deixar vocês lerem e aí a gente fala sobre isso depois. São 5 páginas. Então, deixa eu ver. Eu já li outras vezes isso aqui, mas é muito legal. Ó, o comecinho, né, do primeiro capítulo. Em busca da solução. O princípio imediato da vida é salvar a si mesmo, tornar-se imortal, sair da ignorância e tornar-se feliz. O princípio imediato da vida é salvar a si mesmo, tornar-se imortal, sair da ignorância e tornar-se feliz. Pronto, acabou, é isso. Aqui onde moramos, nossa própria existência se vê ameaçada a cada segundo. Além disso,
A ignorância ameaça encobrir nosso conhecimento. E existe sempre a ameaça de sermos devorados pela miséria. Esses são nossos inimigos permanentes, inimigos natos que se constituem uma ameaça constante. Devemos combatê-los de modo científico e encontrar o meio de nos livrarmos deles, pois ameaçam a essência mesma de nossa existência, conhecimento e sentido de felicidade. Sat, Chit e Ananda. Beleza, vocês leem a partir daí. É só para dar vontade de ler. Então, alguém tem algum comentário a fazer? Alguma pergunta? Senão eu vou seguir para o Graha Sutras. Se alguém tiver alguma pergunta, quiser fazer algum comentário também, mas não quiser ligar o microfone, pode mandar por texto. No Graha Sutras, nessa tradução que eu tenho aqui, a gente está na página 153, terminando os Sattvagrahas, e eu até achei meio estranha a tradução, mas eu conferi e é isso mesmo. Então, ele pegou isso provavelmente do Brihat Parashara Hora Shastra e o que fala é o seguinte: Lua. A Lua é cheia de conhecimento. Isso foi o que eu estranhei. Conhecimento para a Lua. Eu até pensei que podia ser pensamento, ideia, mas não, é conhecimento mesmo. A Lua é cheia de conhecimento. E um graha muito social, que naturalmente dispensa sua bondade quando a oportunidade aparece. Sendo um graha social, também é motivado pela dispersão do amor. A lua anseia por estar ligada a algo maior que ela mesma, e assim é atraída para coisas mais elevadas às quais pode se ligar. A lua é importante para seguir as inspirações de alguém, sendo a imaginação que visualiza as inspirações. Quando a lua está bem situada no horóscopo, uma pessoa é capaz de manter a visão de suas inspirações e, portanto, é feliz e motivada. Se a lua está mal situada, uma pessoa é incapaz de manter a visão das grandes coisas que espera fazer ou da grande pessoa que espera tornar-se e, portanto, sofre de depressão. Então a gente sabe, né, que muito mais influente do que a lua cheia ou brilhante ou escura é a casa que ela ocupa e as influências que ela recebe de planetas maléficos ou a influência que ela recebe de planetas benéficos, a dignidade dela e tudo mais. E a gente tem que lembrar qual é o papel da Lua. O papel da Lua é trabalhar com as emoções, trabalhar com os sentimentos. E ela é que cria a conexão dessas memórias afetivas com os fenômenos, para que a gente determine o que é positivo e o que é negativo. Então, a mente, ela está conectada com um tipo de satisfação que muitas vezes não é adequado. Então, um tema muito recorrente também, né, é o entendimento da zona de conforto. Muita gente acha que zona de conforto é um lugar legal. A ideia é legal, mas muitas vezes a zona de conforto é um lugar de sofrimento.
mas é um lugar de sofrimento conhecido. E a mente, ela trabalha com o que é conhecido e ela rejeita o que é desconhecido. Então, para a mente, é melhor um sofrimento e uma dor que ela conhece e ela sabe que pode suportar do que o desconhecido, que pode ser bom ou ruim. Porque se for bom, tá bom. Mas e se for ruim ao ponto dela não conseguir lidar com aquilo e colapsar? Essa é a ilusão. Porque uma mente fraca e uma pessoa sem fé pode ser destruído por qualquer coisa. Mas uma pessoa com fé e com a mente firme, ela supera qualquer desafio. Ela encara qualquer problema, qualquer batalha. Então, a grande ideia aí é sair da zona de conforto, entendendo que muitas vezes essa zona de conforto é uma escravidão no sentido materialista e não espiritual. Porque uma escravidão no sentido espiritual é uma entrega completa pelo amor. A mãe, uma mãe amorosa, né? Não vou falar aqui das mães narcisistas e nem de mães com patologias comportamentais, mas uma mãe, ela é escrava do filho. A mãe é escrava daquele bebezinho, daquele nenenzinho que depende dela para tudo. Ela se torna uma escrava daquela criatura. E aquela criaturinha lá vai dominar a vida da mãe e a mãe vai se entregar completamente a ela. Mas a gente não relaciona isso com a ideia de escravidão, porque isso é amor. A gente relaciona a ideia de escravidão a algo que faz a gente sofrer. Mas se você for pensar em última análise, a mãe ela tá sofrendo, ela tá angustiada, ela tá ansiosa, ela vive no modo de defesa constantemente. Por quê? Porque ela quer proteger, nutrir, cuidar, dar afeto. Ela não quer que aquela entidade que partiu dela para o mundo sofra em nenhum instante. Então ela sofre pela ansiedade desse momento de sofrimento que pode nem vir a acontecer. Então são muitas camadas, né, que a mente trabalha e a lua é a mente. E a lua precisa ser controlada pela inteligência que é superior a ela. Mas a gente sabe que dentro da história purânica, chástrica, Mercúrio, que é o intelecto, é filho da Lua, mas é um bastardo. Então a Lua não gosta da inteligência. Por quê? Porque a inteligência é superior a ela. E Krishna fala no Bhagavad Gita: eu sou a inteligência dentro do homem, a inteligência divina. Não é essa inteligência no sentido material de se dar bem. Não é simplesmente uma inteligência racional, calculista. Não é a inteligência de entender aquilo que é favorável e aquilo que é desfavorável para o avanço espiritual. Então, entender a natureza da lua do mapa da gente é muito importante do ponto de vista de que é o próprio processo de autoconhecimento. Entender as emoções, os sentimentos e onde está o foco mental da nossa existência. Então, tem uma técnica, né, que é o Chandra Lagna, que é bem interessante, que é um Bhavati Bhavam, que você faz a partir da Lua. Então, você calcula as casas a partir da Lua. E aí o resultado dos planetas a partir da Lua. Como se a Lua tivesse no ascendente, por exemplo. Isso chama Chandralagna. Isso fala bastante sobre a natureza mental do indivíduo.
E aí também é mais complicado, mas dá para olhar o Panchang e através do Titi, do Vara, Karana, e aí você vai relacionar, né, o yoga, a forma como essa lua manifesta os efeitos dela de maneira natural porque é do mapa natal, né? Não vai mudar. Ah, pronto. A Andriele falou aqui, né, que a lua dela empurra ela para sair da zona de conforto. Isso é interessante, né? Imaginar uma lua que quer sair da zona de conforto é bem interessante, é bem interessante observar esse sintoma. E a Rafaela falou, né, de que dá para fazer Bhavati Bhavan com os planetas, exatamente. E é bem interessante, né? Quando você quer ver o tipo de resultado que o planeta gera em outras áreas da vida, você usa o Bhavati Bhavan. E serve usar o Bhavati Bhavan somado com a técnica do regente das casas também. Então, é isso, você vai ver, o regente de casa tal tá em casa tal. O que é que isso significa? É Bhavati Bhavan que você vai calcular. E a partir desse ponto onde o planeta tá, você faz outro Bhavati Bhavan para ver onde ele está gerando o resultado. Então você vai fazendo triangulações e vendo as respostas dos planetas. E também isso, né? Os Karakas, a forma como os planetas manifestam os Karakas que eles carregam, sendo os Naiságica Karakas ou os Karakas naturais mesmos deles, né? Então, tem várias formas legais, porque você pode fazer um Surya Lagna, você pode fazer um Bhavati Bhavan a partir de Júpiter, de Saturno. É bem interessante, é bem legal, né? É bom para fazer no próprio mapa. Numa leitura de mapa, nem dá tempo, velho. Você não consegue. É muita camada até você chegar nesse lugar. Tipo, só depois de muitas conversas, assim, se você está acompanhando a vida da pessoa, em algum momento você consegue chegar aí, mas é muito difícil. Mas no autoestudo é mais fácil. Sim, exatamente, Rafaela. Você coloca o planeta que você quer avaliar como se ele tivesse no ascendente. E aí você usa o Naisagica Karaka dele como um parâmetro para entender o que você está analisando ali a partir daquele ascendente. E aí você pode fazer o Bhavati Bhavan das casas tudinho. Funciona também. É bem legal, inclusive. Porque aí você começa a ter insights que o mapa natal não dá de cara, né? De você olhar assim e já tomar aquele tapa logo de cara, não. Tipo, é um tapa que você vai tomar lá na frente sem nem esperar, assim. De repente você olha e surge uma coisa na sua frente que você nunca viu. É muito louco. É bem maluco, mas é bem legal. Então, a gente pode começar Tamas, e aí o primeiro planeta de Tamas é Marte. Então dá para começar Tamas e ler Marte. Deixa eu ver o que foi que entrou aqui. Boa. É isso, são exercícios, né? A gente vai colocando camadas de exercícios dentro da análise. Mas é sempre bom fazer uma coisa de cada vez. Senão bagunça muito, sabe? Uma coisa, uma recomendação, né? Da maioria dos professores é isso, sim. Se você vai estudar NAD, Astrology, estude NAD. Mas não tente misturar NAD com Parashara nem com Jaimini, não, porque não vai dar certo. É estilo Lau Kitab.
tem astrólogo que só usa o Lauctab. Nunca leu nada, nada além do Lauctab. Eu, eu não uso o Lauctab, eu não gosto do Lauctab. Eu acho que o Lauctab ele não é fidedigno. Então, tudo depende muito da acessibilidade de cada um, né? Do que cada pessoa está buscando. E assim, eu não gosto do Lauctab muito, porque além dele ser muito materialista no sentido kármico, o resultado que ele busca é materialista também. Então é muita coisa de remédio, muita coisa de ritual, muita coisa de maldição e não sei o quê. E eu acho que eu sigo a ideia de Srileshvara Maharaj de Prabhupada. Bhakti, Bhakti supera todas essas coisas. Então, se você desenvolver Bhakti, não interessa o que o karma pode trazer para você ou não, não vai fazer diferença nenhuma. Você já está protegido pela sua vida espiritual. Então, é isso. Devoção é o maior remédio sempre. Sempre, sempre. Para tudo. A vida espiritual resolve tudo, 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 todos os problemas. Porque é isso. É o que Srileshvara Maharaj falou, né? A meta, como é? O princípio imediato da vida é salvar a si mesmo, tornar-se imortal, sair da ignorância e tornar-se feliz. Pô, se isso fosse um mantra, eu tatuava, porque é uma frase muito grande. Eu acho que vira um caderno nas costelas. Mas se fosse algumas palavrinhas no mantra, dava uma tatuagem bem legal. É isso. Então eu vou começar a leitura de Tamas. Tamas significa literalmente escuridão e alude à ideia do inferno e emoções negativas, como raiva, depressão e vício. Ações que são realizadas para se remover dos muitos infernos ou sofrimentos da vida, ou para se livrar de emoções negativas, são aquelas que são motivadas por tamas, pela ideia de que há sofrimento e que há trevas a evitar. Se olharmos de perto nossas vidas, veremos que muitas das coisas boas que fazemos são feitas mais para nos afastarmos da miséria do que para criar algum bem. Elas são de fato motivadas por tamas. Marte e Saturno são os grahas tamas que nos motivam a superar as dificuldades e os males do mundo. As ações motivadas por tamas são realizadas apenas enquanto existir a má razão para essas ações. Quando os maus motivos não estão mais presentes, a ação é interrompida. O que é que isso quer dizer, né? A austeridade é necessária até a gente adquirir o controle daquilo que destrói na gente o que é bom. Então, a austeridade, esse sacrifício no modo da ignorância, tamas, que se manifesta através de Marte e Saturno, são necessários até a gente dominar aquela energia maléfica e destrutiva, aquela energia de ignorância. E depois, a vida espiritual, o sadhana, já tornou aquilo um hábito. E aí já não é mais uma austeridade, já não é mais um sacrifício. Olha só que chegou. Quando o indivíduo se esforça para arrombar uma porta, para sair de uma casa em chamas, seus esforços diminuem assim que encontram seu caminho para a segurança. Da mesma forma, se alguém seguir sua vida espiritual por medo da morte, quando o medo da morte o deixar,
suas atividades espirituais diminuirão. Se um relacionamento é buscado devido ao vazio interno, quando o vazio interno é superado, a motivação para o relacionamento diminui. Bhuvana Sundari, aqui ele não está considerando Rahu e Ketu, deixa eu confirmar aqui, ó. Não está considerando Rahu e Ketu dentro dos Tattvagrahas, não. Não tá. Mas seria. Se a gente fosse considerar, né? Rahu e Ketu seriam do modo da ignorância. Tamas. Apesar, porque Rahu poderia ser considerado do modo da paixão, mas eu acho que não, é ignorância mesmo, é porque é maia, né? É muita ilusão. Então, dá para criar essa ideia de relacionar Rahu e Ketu, mas Rahu e Ketu tem isso também, né? Eu acho que é por isso, ó, a explicação é a seguinte: Rahu e Ketu imitam o planeta com quem eles se relacionam. Então, eles vão imitar o planeta que eles tiverem com a conjunção mais próxima, ou eles vão imitar o planeta que rege o signo e a nakshatra onde eles estão. Então, eles estão sempre imitando alguém. Então, eles copiam o guna do planeta com o qual eles se relacionam. Isso pode acontecer, como foi na pergunta também, pelo trânsito. Então, pelo trânsito, ele copia a energia do planeta que ele estiver transitando sobre ele, ou sobre o signo dele, ou sobre o nakshatra dele. É isso. Marte. Marte representa todas as dificuldades e problemas que a ação resolverá. Se alguém está fisicamente ameaçado, a natureza tamásica de Marte o motiva a superar ou evitar a ameaça. Se falha a ameaça, Marte corre para evitar o fracasso. Se houver concorrência e o potencial de perda, faz o melhor esforço para vencer. Se alguém é fraco, ajuda a desenvolver força por meio de treinamento e outras ações disciplinadas. Em outros exemplos, Marte é usado quando há problemas tangíveis. No entanto, ele está constantemente sendo usado em atividades semelhantes, embora menores ao longo do dia. Marte também é usado em nossa vida diária, identificando problemas. Durante todo o dia, vemos coisas que pensamos estar erradas. Certo ou errado, as coisas estão de acordo com o desígnio de Deus. Mas nosso entendimento não pode permitir que elas sejam aceitáveis. E, portanto, encontramos uma grande parte de nossas vidas repleta de frustrações pelo modo como as coisas são. A natureza tamásica de Marte o inclina a desejar superar essas coisas. A maneira normal pela qual isso é tentado é alterando-as, o que é uma boa maneira. Se essas coisas são deveres de alguém, mas se não forem, é realmente uma maneira muito pobre, muito ruim. A outra maneira de mudar essas coisas é mudar a compreensão das coisas, aceitando e preenchendo a mente com a qualidade de inocência, a renovação. Inocência no sentido de que é novo. Então, se é novo, eu não conheço, eu sou inocente em relação àquilo que é novo. Ao fazer isso, usamos a divindade presente de Marte, a criança de 7 dias de idade, ou 7 anos, depende de como você interpreta os dias dos deuses, né? Essa relação de tempo, para criar paz em nossas mentes. O número 7 aqui também fala, porque são 7 críticas. Então, cada uma das estrelas críticas criou Kartikeya. E
Aí é isso. Vai ter Purana que fala que foram 7 dias, vai ter Purana que fala que foram 7 anos. Aí fica a critério da escritura que você está usando como referência, entendendo que Marte é o filho de Shiva, então em 7 dias ele pode estar grande o suficiente para ser um general e liderar o exército dos deuses. Por que não? Quem que vai dizer que não pode? Eu não entendi a pergunta da Rafaela, mas beleza. Se quiser ligar o microfone para falar, Rafaela. Não, foi uma coisa que você acabou de ler. Criar paz em nossas mentes. Eu entendi paz. Ah, mas é paz no sentido de Shanti, de paz pacífico, sabe? Paz, paz. Não é os pais. Pronto. Eu vou ler Saturno e aí a gente continua na semana que vem a partir de Irajas. Saturno. Saturno governa todos os problemas da vida que não podem ser superados, mas só podem ser mantidos afastados ou resistir a eles. Enquanto as batalhas de Marte podem ser vencidas, as de Saturno não. Na melhor das hipóteses, elas não estão perdidas. Não está perdido, mas você não vai vencer, você vai lutar. Um exemplo é a morte. Ela chegará a todos. Saturno não pode superá-la, mas pode adotar hábitos simples de vida que promovem a longevidade. Se alguém sofre por perder um ente querido, seja para a morte ou para o destino, o que pode ser feito? Nada. Ele nunca será devolvido. Nesse caso, Saturno nos ajuda a perseverar apesar da perda. Todas as pessoas perderam algo querido e todas falharam em algo muito importante. Perseverar é uma maneira, arrependimento é a outra opção. Mas a melhor opção é usar a divindade presidente de promoção do crescimento de Saturno. Vishnu, o aspecto absoluto de Deus que manifestou-se como todos na criação. E aqui também, né, dentro do Shiva Purana e do. Esqueci o outro agora. Mas é o livro que fala em Shani Mahatmya, eu acho. Fala que Shani é filho de Shiva. Mas no Bhagavatam e em outras escrituras fala que Shani é uma manifestação, filho de Shiva não, uma manifestação da potência de Shiva. E em outras escrituras que ele é uma manifestação da potência de Vishnu. As duas coisas estão certas, porque Shiva e Vishnu não tem muita diferença. É só um guna avatar diferente. Mas se você for ver, Krishna mesmo fala, não há diferença entre eu e Shiva. É como o leite e o iogurte. A única diferença é que no iogurte tem um ingrediente que não dá para tirar. Então o leite vira iogurte, mas o iogurte não volta a ser leite. Então Krishna é o leite, Vishnu é o leite, Shiva é o iogurte, tem o ingrediente lá. Então é entender essa natureza, né? Essa manifestação. Vishnu, através de Saturno, ajuda-nos a ser felizes com a perda. Qual é a perda de um homem? O ganho de outro? Qual é a diferença? Em ambos os casos, é Vishnu quem ganha e Vishnu quem perde. Só uma mulher pode ser amada por um homem? Qual é a diferença? Vishnu só pode estar com ela como um homem. E se ele ou eu, e se ele é eu ou não, isso não importa. Dessa maneira, Saturno fornece verdadeiro desapego. Essa tradução também não ficou boa, mas a ideia aqui é a de que sempre existe
uma companhia para a alma. E essa companhia é Vishnu na forma do Paramatma. Então não interessa para o indivíduo o caminho que o outro toma e a escolha que o outro faz. O que interessa é a escolha que cada um está fazendo. E essa resiliência em se manter no seu próprio caminho é uma força de Saturno. Então, também é interessante, né, olhar para Saturno no mapa e olhar para como Saturno dá resultados, né? Então, o lugar onde Saturno está, como está dito aqui, tem um problema que não pode ser superado. Então é como é interessante isso, né? As analogias são sempre muito engraçadas com Saturno, porque Saturno fala sobre sujeira, né? Então, quem cuida de uma casa já deve ter percebido que é muito difícil manter uma pia limpa. É como se brotasse. De alguma maneira, os gnomos vão jogando louça suja dentro da pia. Não tem condição. É surreal como aparece coisa suja e ninguém tem a predisposição de tomar a iniciativa de resolver aquele problema. Então, é muito interessante, né? Tipo, por mais que você tente manter as coisas limpas, a vida suja aquilo. Então, seja a casa, seja o carro, seja a pia, seja uma roupa, o tempo todo tem essa exigência de uma manutenção constante, de uma coisa que não vai ser superada. Então, assim, você vai ter que tomar banho até o último dia da sua vida, você vai ter que escovar o dente até o último dia da sua vida, você vai ter que fazer um monte de atividades que não vai ter fim. Você vai ter que fazer aquilo, só você pode fazer aquilo. Então, Saturno ele traz, né, essa capacidade desse trabalho duro, dessa manutenção, né, desse processo de ir cada vez mais fundo para tirar a sujeira, né? Então, a Rafaela colocou Saturno e a Lua, a pessoa nunca vai sair da psicanálise, o que é uma coisa boa. Porque se você for pensar, você está conversando com alguém que você pode se expressar completamente sem ter é, preocupação com o julgamento do outro. Então, olhar para os dristes, né? Que esse Saturno envia também. Porque se ele está em conjunção com a Lua, quer dizer que no Chandralagna ele já afeta diretamente a personalidade. E aí você vai ver que da personalidade, ele manda o olhar dele para a terceira casa, a parte dele, casa 3 a expressão. Ele se expressa dessa maneira também, né? Saturno tem essa persistência, né, na palavra e muitas vezes de não falar, de tolerar, de não falar, de se resignar, né? Tipo, deixar o momento certo a aparecer para se expressar. E aí depois a sétima casa a parte dele e a décima casa a parte dele. É onde está o verdadeiro trabalho duro, né? De não projetar, de não sublimar, de realmente se esforçar e se dedicar. Então, alguém te pergunta a fazer? Alguém quer fazer algum comentário? Pronto, a Rafaela falou ali. A décima casa, a parte de Saturno, é a casa 8. Então, e a casa 8 é isso, né? Quanto mais você limpa, mais aparecem camadas para serem limpas embaixo. Então, é entender a oportunidade que cada um está recebendo de conseguir avançar e evoluir, né? Acelerar muito no caminho do autoconhecimento e da autorrealização.
cada um desses grahas está dando uma oportunidade para a gente. E é uma camada. Estudar a forma como os grahas agem é entender como os professores estão tentando ensinar para a gente aquela determinada matéria, aquela determinada disciplina. E aí, associado a isso, a gente vai trabalhando a nossa vida espiritual para poder realmente conseguir, né, se formar na escola do espírito, se graduar na escola da alma. Quero agradecer a presença de todo mundo. Fico muito feliz que a gente continua se encontrando, continua estudando. Sempre vai ter assunto, sempre vai ter muita coisa para a gente estar trabalhando e buscando. Agradeço a oportunidade que vocês me dão, né, de poder servir, de me dar uma utilidade prática mesmo para esse conhecimento que foi oferecido pelos mestres espirituais. Então, o mérito é dos mestres espirituais. E logo mais a gente continua o estudo da gente. Espero que vocês leiam o livro que eu coloquei no grupo, tragam perguntas, sigam o coração, busquem com muita sinceridade pelo caminho espiritual. Que todos os mestres abençoem o caminho de vocês e deem força e coragem para vocês sempre fazer o melhor que vocês puderem. Logo mais a gente se encontra de novo. Um grande abraço e fiquem bem, fiquem em paz. Vancha kalpa tarvyascha kripa sindhu bhyaeva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Jai Gurudev, Jai Gurudev, Jai Gurudev.